Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Hoje eu não quero falar de futebol. Hoje eu não quero ser um comediante. Hoje eu quero falar de um assunto meio polêmico, tá? Ele é polêmico porque ele gera polêmica. Ele gera comentários, ele gera debates, ele gera desprezo, insultos e, por alguns sem entendimento, agressividade. Tá? Assim como todos nós temos o direito de manifestar quando ouve ou vê, né, ou se acha algum assunto fora de ética, como é o meu caso aqui, né? Eu estava vendo um vídeo aqui no canal de um rapaz, e esse rapaz ele colocava o título assim, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu estou aqui no computador, estou gravando meu celular, e ele colocava assim, eu vou esconder só o canal dele aqui para o YouTube não, né, não coisar aqui. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o título da chamada do vídeo, do assunto dele, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo aí? Ele colocou aqui, ó, missionário Davi Miranda era um homem de Deus? Irmãos, amigos, queridos, deixa eu falar com vocês aqui. Ele termina com uma pergunta. Ele coloca missionário Davi Miranda, barra, era um homem de Deus? Isso é uma pergunta, tá? Ele não fez uma afirmação. Mas quando você vai ver o conteúdo do vídeo, ele faz muitas narrativas e afirmativas de que o missionário, o Davi Martins de Miranda, ele foi um cara, eu vou falar na minha linguagem, não que ele falou, tá? Mas no meu entender. Ele quis dizer que o missionário Davi Miranda foi um cara envolvido com as drogas, mesmo sendo pastor, que o missionário Davi Miranda não pagava impostos, tá? Na época, ele falou de uma confusão que houve na família, como toda família tem confusão. Isso é óbvio, né? Ninguém que é cristão vai ser um santo 100% impecável, tá? E quando ele começa o vídeo, ele usa esse texto aqui. Ele usa esse texto aqui, ó. Ele usa esse texto da Bíblia, que está registrado em Lucas 8,17. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Está registrado na Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 17. Tá bom? Eu quero chamar a sua atenção um pouquinho aqui, porque todo falso profeta, toda pessoa enganadora, toda pessoa mentirosa e acusadora religiosa, toda pessoa religiosa que acusa, que é falso profeta, que é mentiroso, ele usa textos da Bíblia para poder usar o seu argumento ou seus ataques. Tá bom? E quando eu vi esse canal falando isso do missionário Davi Miranda, o Davi Martins de Miranda e sua família, um camarada que esse canal ele está jogando a reputação de uma igreja e de um homem
que se intitulou missionário, tá? Ele nunca se intitulou falando, eu sou um homem de Deus, não. É nós que frequentávamos a Deus e amor é que chamava ele de homem de Deus, tá bom? E quando o vídeo ele vai correndo, esse sujeito desse canal, Fatos e Ver, né, que de verdade não tem nada, ele ataca veementemente. Isso é um ataque, pelo que eu vi, ele ataca veementemente a vida missionária deste pastor Davi Martins de Miranda. Eu sou um cara que tive lá, eu frequentei lá, eu fui pregador da igreja, eu nunca tive contato com o missionário Davi Miranda, eu vi ele de perto 2 vezes na minha vida, eu ia falar uma não, mas foi 2. Uma aqui no Gameleira, numa concentração que teve aqui, eu vi de longe, não vi de perto, e vi na sede mundial em São Paulo, aqui Gameleira, em Belo Horizonte. E pelo que eu conheci a reputação de um homem de Deus, né? E pelo que a Bíblia diz a respeito de um homem que se intitula pastor, profeta, sacerdote, levita, o próprio Cristo ele já deixa claro: conhecereis a árvore pelos seus frutos. E como uma pessoa ele vai falar de um homem que está fazendo algo para Deus e para muitos elementos que outrora eram marginais e passaram a ser homens de bem. Eu fui um ex-menino de rua, eu fui um ex-mendigo de rua, eu era um cara muito violento. Conheci a palavra de Deus pelas ministrações da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E ao conhecer Jesus, é claro que primeiro a gente vai conhecer Jesus, depois você vai conhecer os homens de Deus. Porque não tem possibilidade de você ir para um lugar sem ser mencionado primeiramente o nome de Jesus, irmãos. Não vem com essa conversa fiada, que você, para você construir um algo dentro de alguém, quando se fala de religião, você tem que falar de Jesus, você tem que falar de Deus e do Espírito Santo. Ninguém é convencido a ir para a igreja sem ser falado de Deus, Jesus e o Espírito Santo. E a Bíblia diz que pelos frutos você conhece a árvore. São uma minoria que atacam o missionário Davi Miranda após a sua morte. Porque todos que se levantaram contra ele quando ele estava de pé, isso eu posso afirmar, caíram. Você vê no vídeo deste homem, desse canal, ele fala coisas que contradiz ele mesmo. Ele fala de acusações e depois fala que não houve provas. E continua atacando a missão de um homem que clamava a Deus pela libertação de muitas pessoas. Vou desligar o ventilador que talvez o som vai sair, né? Só um minutinho. Desculpa. Então, como que você pode atacar alguém que você nem conheceu? Você não esteve lá? Você não participou? Você não foi uma pessoa presente
para poder vivenciar muitas coisas que esse cara fala no vídeo. Ele fala não dando certeza. É um enganador tentando criar metáforas na cabeça de alguém a respeito de alguém. Ele usou texto bíblico, um texto bíblico, para poder atacar um homem. Missionário Davi Miranda era um anjo de Deus? Não. Ele era um homem que veio voando do céu, o intocável, como é que eu falo? O invisível. Não, gente. Missionário Davi Miranda era homem sujeito ao pecado como eu e você. Como eu e você. Ele era sujeito a pecar como eu e você. Isso não o fazia 100% santo. A Bíblia diz que nós estamos a caminho de uma perfeição, assim como o sol do meio-dia. Então, a minha manifestação aqui, relativamente a esse canal, que o canal, ele tem, tá aqui na minha frente aqui, ele tem 382 mil inscritos. 382 mil inscritos. E ele ataca o missionário Davi Martins de Miranda. Você pergunta para ele se ele teve lá, gente. Você viu? Você teve provas? Gente, ele faz acusação ao missionário Davi Miranda. Coisas que aconteceu na vida do Davi Miranda. Primeiro ele coloca o missionário Davi Miranda como um sujeito criminoso, um cara que sonegava impostos. Filho, deixa eu te falar com você. Esse cara não entende nada. Na época, igrejas nem era cobrado imposto. Não era. Eu tive lá. Igreja, tudo que arrecadava ficava para a igreja. Depois que entrou, eu não vou lembrar o presidente, não sei se foi o Lula, aí entrou a taxação de impostos para as igrejas. Porque na época não cobrava, a igreja não era obrigada a dar imposto de renda. Era na época só pessoas físicas, pessoas jurídicas. Não tinha CNPJ. O cara é mal informado. E agora ataca o camarada depois de morto. Deixa de ser hipócrita, cara. Isso é hipocrisia. Isso é falso profeta, isso é mentiroso. Eu não estou na igreja para ficar defendendo a igreja aqui, não. Mas quando eu vejo isso aqui, o cara, ele postou esse vídeo tem 2 meses. E o mais interessante desse canal Fatos e Ver, que de verdade não tem nada, ele tira os comentários, né? Porque não gosta de debater de frente, não aceita opinião, sabe que alguém iria deixar, porque eu sou assim, quando eu vejo um vídeo que eu gosto, que eu não gosto, que eu tenho minhas dúvidas, eu quero deixar meu comentário. Eu quero ouvir, ver alguém atacando, mas tem o outro lado, meu querido. Você está usando o nome de Deus. Você está usando a igreja. A igreja, ela é pronta para receber críticas, mas ela é pronta também para se defender. Uma pessoa que só quer falar, mas não quer aceitar comentários, porque está aqui os comentários desativados, é porque você é falso e mentiroso. Você é um enganador. Da mesma forma que você disse que Jesus Cristo traria à luz tudo aquilo que está em oculto, o mesmo Cristo também diz que você é um falso profeta, um mentiroso, um enganador.
Os seus conteúdos, esse tipo de conteúdo não edifica senhor e senhora ninguém. Ao contrário, isso mata. Nós cristãos não temos que atacar a igreja, nem de A, nem de B. Nós não temos que fazer vídeos para poder denegrir a imagem de ninguém. Se você quer mostrar ser uma pessoa sábia na Bíblia, se você acha que a igreja está andando errada, fique para você, dobra o seu joelho e fala com Deus. Mas não é para expor. Se o missionário errou, Deus está tratando com ele. Se não é no inferno agora, você pode ter certeza que ele está no seio de Abraão, aguardando o dia do juízo para receber o galardão do Senhor. Se, eu coloquei o se tanto para o inferno, tanto para o seio de Abraão. Agora, tuas palavras também estão sendo postas na balança. Não é porque você ataca um homem morto, porque eu não estou aqui para defender o homem morto, mas a reputação de alguém que eu sei que ele andou direito. Ou Jesus mentiu? Jesus Cristo então mentiu? Que pela árvore, pelos frutos conheceremos a árvore? Você falou até do atentado que aconteceu num país aí. Você disse coisas que não teve nada a ver com o acontecimento lá. O missionário Davi Miranda continuou orando, meu irmão. Ele continuou fazendo a obra de Deus. Parece que você está querendo defender mais o Sérgio Sora, denegrindo a imagem do missionário Davi Miranda, para que os fiéis da igreja Deus e Amor vão para a igreja do Sérgio Sora hoje. Hoje. Tá? Você está aproveitando da situação da Deus e Amor hoje, que eu sei que ela não é mais antiga como antes, e agora você está atacando a igreja para que os ouvintes, os participantes, os membros daquela igreja, eles olhem agora para a igreja do Sérgio Sora, porque a sua defesa foi defender Sérgio Sora. Você começa a falar do Sérgio Sora, mas a gente vê que você, que é desse canal aí, né, do FV, quer defender o Sérgio Sora. Você quer arrastar as pessoas para a igreja do Sérgio Sora. Engraçado que você não quis falar a verdade do Sérgio Sora, mas está querendo colocar frutos podres. Querido, deixa eu te falar, frutos não se põem, são nascidos. Você não vai injetar podridão na videira que é Cristo, nos ramos que somos nós. As suas palavras você terá que dar conta no último dia. Você está falando de um sujeito morto, mas não lê a Bíblia. Se no tempo da lei um homem morto teve os seus restos mortais, ali havia unção suficiente para poder ressuscitar um morto, que é o profeta Eliseu, meu xará, né? Se teve poder para ressuscitar um morto, então lava sua boca com sabão, porque na graça você pode pagar, você pode ser cobrado duramente, drasticamente, por uma pessoa que empenhou tanto ao Evangelho do Senhor Jesus. Eu fiquei abismado com os ataques desse canal. E o 382 mil inscritos, se ele tivesse falando a verdade, eu garanto para você que ele não tinha talvez 1000 inscritos.
mas por estar proferindo mentiras, engano. É um filho do diabo, do demônio, do espírito maligno. Ele tem 382 mil pessoas para ver esse conteúdo. Toma vergonha na cara. Se você é pastor, se você pertence a alguma denominação evangélica, você não está ganhando nada com isso. Ao contrário, você está perdendo a sua salvação. A igreja, ela não precisa ouvir mentirosos, enganadores e aqueles que atacam o evangelho, porque a Bíblia já falou isso para nós. Nós não cremos no homem, como você disse no seu vídeo. Talvez esse vídeo vai chegar até você, né? Fatos e verdades. Você disse que nós somos seguidores de... Não, quem disse para você que somos seguidores de Davi Miranda? Nunca fomos seguidores de Davi Miranda. A Bíblia nos ensina isso. Que nós não devemos ser seguidor de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, muito menos de Davi Miranda. Nós éramos pessoas que reuníamos a fé junto. Como a fé é como a mão, então talvez ele tinha uma fé maior. A minha fé estava um pouco abaixo, juntando com a dele que é maior, a do outro e de milhares, impactava os céus. E Deus fazia prodígios. Eu estava lá, eu via com os meus olhos, e aconteceu na minha vida. Uma pessoa que teve relações com... do que não venha a ser... Teve relações com uma pessoa aidética e não pegou nenhum tipo de doença, porque eu fui para a igreja. Era viciado no crack, era viciado na maconha, furtava. E você dizer que você está querendo denegrir a imagem de uma igreja outrora, no passado, impactava a terra com o poder de Deus, meu irmão. Você está equivocado nas suas teorias, nas suas ideias. Se você está tentando tirar as ovelhas de uma igreja e colocar em outra, faça melhor do que isso, porque isso está muito feio. Isso está horrível. Você até falou que nós, seguidores do missionário Davi Miranda, para não ficar chateado que você iria fazer algo que a Bíblia disse. Não é isso mesmo? Vamos aqui no início do vídeo. Vocês vão ouvir o áudio ele falando, tá, gente? Ó. Que segredo esconde Davi Miranda ao se tornar um dos religiosos mais... Olha o que ele diz. Que segredo esconde Davi Miranda? O título do canal do vídeo era uma pergunta. E ele já começa dizendo que o missionário tinha segredos. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Coisa de família não se expõe. Ele era um cara público. É claro que iria vir à tona alguma coisa. Mas tem que ter provas, tem que mostrar. Não é só falar enganando o povo, não. Porque enquanto você está na teoria, você está com engano, você está com mentira, você está com falsidade. Só você não é um daqueles também que andou lado a lado com ele, né? Quando ele estava vivo, e aí agora está querendo, né, dar um jeitinho de abocanhar as ovelhas.
porque é lobo. Você já fala, começa o vídeo dizendo segredos. Olha mais o que ele fala, gente, escuta. Ricos do Brasil, aos fiéis e seguidores de Davi Miranda, aos fiéis e seguidores do Davi Miranda, ó, não se sinta escandalizado. Não se sinta escandalizado com o que eu vou mostrar ou falar aqui agora, porque vou fazer o que a Bíblia manda. Quer ver? Pois estamos apenas confirmando as palavras de Jesus que diz: não há nada. Tá vendo? Agora, ô hipócrita, filho de Satanás, escuta que eu vou te falar com você uma coisa. Quando eu sei que alguém vai escandalizar com uma prática minha, isso é antibíblico. Para nós que conhecemos a verdade, é antiético. Você está querendo dar uma de sabidão e não sabe de nada. Eu posso falar com minhas palavras. Você não sabe de bosta nenhuma. Eu não estou na igreja mesmo. Então eu posso falar abertamente. Você não sabe bosta nenhuma. Se você está na igreja e sabe que a sua atitude vai escandalizar alguém e pratica, sabendo que muitos vão escandalizar, vão entristecer, vão abandonar o evangelho, vão deixar os caminhos de Cristo, seu filho de Satanás. Deus tem uma hora marcada com você. Porque você está ciente de que muitos iriam escandalizar. Você está aproveitando das mentes frágeis, as mentes que não têm aquela capacidade de usufruir uma sabedoria tão profunda na Bíblia e ficam ali à margem dela, ou muitas das vezes nem à margem. Então você aproveita dessas mentes fracas, frágeis, que não estudam a Bíblia. Você sabe que eles vão escandalizar. O seu objetivo é um. Mas o objetivo daquele que está incorporado em você é outro. O objetivo de Satanás é tirá-los da igreja, é voltá-los para o crime, é voltá-los para as drogas, para as bebidas. Se eu sei que uma atitude minha vai escandalizar alguém, a Bíblia me ensina a não praticar. E você pratica. Como se Deus está agradando. Como que pessoas estão batendo palmas. Até os comentários você tirou, cara. Você não tem moral para falar de uma igreja. Nem eu que frequentei, nem ninguém, nem eu que fui curado. Na igreja Deus é Amor, eu não tenho moral para falar disso. De igreja. A gente tem que tomar cuidado com o que fala, com o que faz. Vamos ver mais um trecho do que ele fala aqui, gente. Nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Aí ele coloca o segredo assustador que... Ele coloca no vídeo dele. O segredo assustador que... Davi Miranda escondeu da igreja. Gente, olha a contradição, pelo amor de Deus. Eu falei no início do vídeo, esse cara é cheio de contradição. O que ele acabou de ler? O que ele acabou de ler? Que Deus traria à luz tudo que estava em oculto. Não foi isso? Lucas, que ele leu lá, né? Lucas 8,17. Se Deus traria a luz, Deus esperou ele morrer para trazer a luz logo para você. Para você, filho, traria para nós.
que estávamos lá com ele, orando, jejuando, indo para os montes, nas vigílias, orando a Deus, clamando a Deus pelas almas. Era para nós que ele ia revelar. Não é para você que fica na internet atacando igreja. Jamais. Você está com arquivos de internet, você editou muita coisa, seu filho de Satanás. Você vai ter que dar conta disso tudo que você está falando, cedo ou mais tarde. Eu queria ver a sua cara, para breve ver notícia sua, disso que você está falando. Você atacando, e você coloca o segredo assustador que Davi Miranda escondeu da igreja. Vamos lá? Vamos ver qual é o segredo. Eu disse que você estava cheio de contradição. Uma já te mostrei que você contradizeu a si mesmo. Você contradiz a você mesmo. Você diz, você leu Lucas, e agora está dizendo que o missionário escondeu. Ô, meu irmão, quando a igreja está na oração, no poder de Deus, ninguém esconde nada, não. Muitas das vezes a gente cala, mas Deus já mostrou para nós em nosso coração, tá? Se tivesse realmente alguma coisa que o missionário Davi Miranda teria que cair, ele já tinha caído há muito tempo. Tá bom? Vamos ver lá o que você mais fala? Davi Martins de Miranda. Ele nasceu no dia 4 de julho de 1933, em Reserva, estado do Paraná. Filho de agricultor e de uma dona de casa, ele ainda jovem se mudou do Paraná para São Paulo em abril de 1957. Seu envolvimento com a igreja evangélica se deu início em 6 de julho de 1958, quando ele se converteu. Nesse tempo, as igrejas dos anos 60 não seguiam o uso e costumes, e sim as práticas modernas. Davi Miranda, inconformado, fundou no ano de 1962 a sua própria igreja. E ele disse aqui que na época os usos e costumes eram, pela palavra dele, eram da atualidade, moderna, tá? Moderna é agora. Ele está querendo dizer que os brincos, as pulseiras, as roupas festivas, na época usava. E o missionário Davi Miranda fundou a própria igreja, gente. Realmente, o missionário Davi Miranda, ele fundou sua própria igreja. Ele disse que ele, na assembleia, na igreja que ele estava, não é assembleia não, é uma igreja lá, não vou lembrar o nome. Ele estava numa igreja e o pastor da igreja revelou para ele que ele tinha que ir para uma igreja Deus é Amor. E ele contou que ele saiu em busca dessa igreja, mas ele não encontrou. Por muitos dias ele fora da igreja, ele não encontrou a igreja, ele voltou para lá, para a mesma igreja. E o pastor explicou para ele, Deus não está falando para você ir, não. O pastor acho que entregou uma revelação errada para ele, e ele foi atrás da igreja. Falou para ele fundar uma igreja. E ele fundou a igreja Deus é Amor. Foi por revelação que a igreja veio. E ele permitia, que esse cara não conta, ele permitia tudo, tá? Permitia. Tudo. Televisão, bigode, barba, pintar cabelo, fazer prancha. Prancha não, passar pente quente, né? Era pente quente. Ele permitia tudo. Só que Deus, nas falas dele, Deus havia revelado para ele começar a apertar a doutrina. E foi aonde que ele começou a apertar. Tirou a televisão, intitulou a televisão como Imagem da Besta. E tirou os brincos, as pulseiras, as roupas festivas, as roupas curtas, as roupas indecentes.
E eu, no meu modo de ver, eu fui criado na roça, isso para mim, eu me senti em casa. Era o lugar que eu queria. Estar no meio de um povo decente, que não tinha excesso de vaidade, que andava com uma Bíblia debaixo do braço, que na época andava com a Bíblia debaixo do braço, e que era um povo que mais temia a Deus. Vocês não conheceram a igreja Deus e Amor na época que eu conheci. Eu conheci a igreja Deus e Amor em 99, 89, 90, 91. 91 me parece, ou 92. Foi quando eu conheci mesmo a igreja Deus e Amor. Ali ela estava alastrando, é a mesma coisa de um fogo no mato seco. Ela estava crescendo de uma forma assustadora. E pessoas contavam os milagres, mas tudo isso porque nós, na época, nós seguíamos um ensinamento que chama doutrina. Ele ataca o ensinamento como doutrina. Ele ataca a doutrina como se fosse um regimento ditadouro. Tá? E na verdade, a palavra doutrina, ela significa ensinamento. Para ele que é leigo, talvez ele nem sabe. Tá? Ensinamento. É só ele ler Deuteronômio capítulo 32 ali, no versículo 4, me parece, que ele vai achar lá: goteje a minha doutrina. Goteje, em outras palavras, goteje os meus ensinamentos como... Goteje a minha doutrina como chuvisco sobre a relva e como orvalho, mais ou menos uma coisa assim. Então Deus está mandando que os ensinamentos dele, do Senhor, seja como o chuvisco, uma chuva que cai e produz. E ele ataca a palavra doutrina como se a palavra doutrina fosse um espanto. Ai, não vou para aquela igreja não, porque a doutrina é apertada. Hipócrita, no céu não entra de qualquer jeito, você não vai entrar de qualquer jeito. Você está pensando que você vai entrar no céu com essa língua de serpente? É melhor você se converter a tempo. Você acha que você vai entrar no céu com essas mentiras que você pegou no ar, sem provas, e está falando para 380 mil pessoas, mais outras extras, como eu vi seu vídeo, como eu vi o seu assunto? Você acha que você entra com essas mentiras no céu? Porque algumas coisas aqui podem ser verdade, mas na sua maioria tem mentira aí. E você sabe disso. Vamos continuar com as suas falas aqui. Com a chamada doutrina rígida aos seus fiéis. É assim. Tá vendo que mentira? Doutrina rígida aos seus fiéis. Mentira. O regulamento da Igreja Deus e Amor, gente, é assim. A primeira coisa que nós fazíamos lá, a gente... deixa eu explicar logo, que vocês vão achar que eu sou pastor, que eu fui pastor, que eu não fui nada disso, tá? Para procurar meu nome como pastor lá, dirigente de igreja, eu nunca fui isso. Eu sempre fui um membro da igreja. E o que nós membros, vou falar de membro porque eu era membro, a gente fazia para ganhar uma pessoa para Deus e Amor? A primeira coisa que a gente pregava para ele é a libertação. Pregávamos a libertação, orávamos em prol da sua libertação, nós o buscava em casa, levava para a igreja e o levava para casa em prol da libertação que nós esperávamos que Deus dava para ele. E um processo de libertação, a gente dava a ele um processo, tudo dentro da palavra de Deus, um processo de preparação para poder encarar as
nem vou falar doutrina, que esse cara aí, acho que ele até treme quando fala doutrina. Os ensinamentos internos, os regulamentos internos da igreja. Você trabalha numa empresa, a sua empresa tem um regulamento interno, é o RI. Em qualquer lugar que você for, você não vai fazer o que você quer. Lá tem um regime interno. Lá tem o RI, o regulamento interno. Se você não está disposto a obedecer aquele regulamento interno de um hospital, você vai ter que sair. Se você não está disposto a obedecer um regulamento interno de uma escola, o seu menino será expulso. Toda instituição tem um regulamento interno. Então, chamava RI. E o missionário, vendo que a palavra ensinamento, a Bíblia chama de doutrina, então ele pegou o ensinamento interno, que é o regulamento interno, que é o ensinamento interno, e colocou o nome de doutrina. Na época lá, gente, doutrina foi que intitulou a igreja como a Igreja Santa do Tempo. Porque nós cumpríamos a risca. Falhávamos? Falhávamos. Mas tentávamos cumprir. E nessa tentativa, nós se dávamos de bem com Deus. Era uma maravilha. Nós sentíamos Deus. Nós andávamos com Deus. Deus estava conosco. Tudo que fazíamos, o Senhor operava. A mão no enfermo, a nossa mão no enfermo, em nome de Jesus, eles eram curados. Famílias recebiam a paz nos seus lares através das orações. E quando pessoas errantes no nosso meio, pecadoras, que estavam de engano, como esse que está tentando enganar o povo aí, estavam no nosso meio com engano, como ele disse, nada que está em oculto não há de ser, revelado. Deus nos revelava. A igreja é para isso. Não adianta você falar que está numa igreja e quer andar de qualquer jeito, meu senhor. Porque tem a igreja de Lana Rover, me parece. Garanto que esse cara não fala nada da igreja dela. Tem as instituições religiosas que andam de qualquer maneira, ele não fala nada. Só para vocês terem uma ideia de como esse cara é um filho do diabo. E ele precisa se arrepender o mais rápido possível. Porque ele ataca uma instituição religiosa que na minha época, era uma instituição de Deus. E ele fala justamente da minha época. Então, se não tem ninguém para defender, eu vou defender o que eu vi, o que eu senti, com quem andei e, como a Bíblia manda, eu tenho que honrar aquele que me orou por mim, me colocou nos caminhos do Senhor através das suas orações e nos caminhos de Jesus, que foi o missionário Davi Miranda. Porque ele ataca o missionário Davi Miranda como se o cara fosse... não faça isso. Vamos ouvir mais um trecho aqui, gente. Surgiu a Igreja Pentecostal. Ei, que tal vender os seus produtos? Deu propaganda aqui, peraí. Eu tô ao vivo aqui no... Tal Deus é amor. Na época dos anos 80, filmagens eram proibidos. Nessa imagem rara, datado do ano de 1999, vemos Davi Miranda pregando numa concentração. Gente,
Na época, nem proibido era. Nem era proibido. Você sabe o que o Davi Miranda proibia? Câmeras de televisão, gente. Era câmeras de televisão que ele proibia. A pessoa tem que ser sincera no que fala. E eu falo com qualquer um no fundo do meu coração. O que eu estou falando aqui para vocês é pura verdade. Davi Miranda proibia rede de televisão entrar dentro do templo. Porque ele foi uma pessoa que tinha no coração que a televisão era a imagem da besta. Ele tinha no coração que a televisão era a imagem da besta. E ninguém tirava isso dele. Ele morreu falando isso. Contra a televisão, o divórcio. Ele morreu falando isso. Não é que ele proibia a imagem, não. Se você chegasse lá com um aparelhozinho celular, porque na época acho que nem tinha era filmadora, né? Algumas filmadoras, você pode ver, se eu te mostrasse aí a imagem aqui, você vai ver que a imagem é bem antiga. Então, provavelmente essa imagem ela foi tirada de uma câmerazinha antiga. Mas o missionário não proibia imagem, ele proibia televisão. Câmera de televisão, Rede Globo entrando lá, Alterosa, esses canais, tá? Eu estou falando que eu fui membro de lá e me aprofundei muito com os presbíteros, mas eu não fui presbítero, não fui diácono, não fui nada. Eu fui aquela pessoa que aceitou Jesus e ficou ali no banco ali, preguei a palavra de Deus bom tempo, mas eu não tive nenhum tipo de destaque na igreja, não tive. Tá, vamos ouvir aqui mais umas coisas aqui. São no Rio de Janeiro. Deus está vendo a situação do seu povo. E ele então, nesse dia 28 de abril, ele ia fazer uma concentração na cidade de Osasco. Em 1968, ele recebe uma revelação de Deus e instituiu para que os crentes se desfizessem da televisão. Foi a partir daí que surgiu a associação da TV com a besta do Apocalipse, descrito na Bíblia. Tira a imagem da besta da tua casa, que Deus vai tirar. Esse é ele, o missionário falando. De tua família. E a televisão é a imagem da besta. Vocês não conhecem a Bíblia, o Apocalipse de Jesus, capítulo 13? Fala aí da primeira besta e a segunda besta. Primeira televisão. É certo? Tá vendo? Isso ele falou mesmo. Isso ele disse veementemente, ele atacava mesmo, dizia que a televisão é a imagem da besta. E eu sou uma pessoa convencida nessa tese de que é. De que é. Primeiro, a minha crença por acreditar que a televisão é a imagem da besta, primeiro veio das palavras dele. E é bíblico isso. A Bíblia diz, e ouvireis porque é bíblico você ouvir alguém pregar, mas depois que você consulta a Bíblia, você já não passa mais a crer porque ele disse, e sim porque agora você está lendo. Não foi assim que a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, Jesus tem uma conversa com ela, ela correu para a cidade, pregou para todo mundo foi lá em Jesus. Aí o povo creu em Jesus. Quando eles voltam para a cidade, o que eles falam para aquela mulher? Já não cremos mais nele porque tu disseste, mas porque nós o vimos. E é assim. Isso é bíblico. Você ouvir alguém falar e depois consultar a Bíblia. E crer após a consulta da Bíblia, você já não vai crer porque a pessoa falou, mas é porque você está lendo.
e eu passei a crer no missionário, nas palavras dele, já não era mais porque ele pregava, é porque eu lia. E quando a gente vai pegar o texto de Apocalipse, a gente vai pegar o texto de Apocalipse ali que ele fala da besta, né? Capítulo 13, a gente tem que observar alguns pontos, né? A gente tem que observar alguns pontos que a Bíblia está dizendo. Então, não é sair atacando a pessoa. Não, a gente tem que consultar a Bíblia, né? A questão que a Bíblia diz lá em Apocalipse, né? A questão e a besta que via era semelhante a leopardo. O que é o leopardo? Leopardo é um bicho muito rápido. E quando a televisão ela surgiu, ela não era tão veloz nos lares. Você não via, mas chegou uma certa época que isso avançou. Hoje nós temos televisão em todos os lugares. E fala que os pés é como de urso, quer dizer, esmaga como urso, né? Destrói. E a boca como leão é que devora. E um leão devorador, e fala que Satanás deu-lhe o poder, deu-lhe o seu poder e o trono, e grande autoridade. Bom, e fala que uma de suas cabeças foi ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada, toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, né? São coisas ocultas que eu não vou poder revelar aqui, não sei, mas tem uns pontos para a gente poder prestar atenção. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quem não tem uma televisão em casa? E quem não quer ter uma de 66 polegadas, uma Smart, com internet? Quando a gente vê na loja, nossa, o sonho de ter uma, é ou não é? Que maravilha, como a Bíblia está dizendo. Então é um pontinho aí para a gente poder refletir. Aí, e o nome besta, quando a Bíblia se dá o nome besta, ela fala de um animal feroz, que não tem piedade de ninguém, que estraçalha, que destrói, que mata. Isso é o sentido espiritual. Porque quando fala de dragão, fala de diabo. E quando a Bíblia está dizendo de leopardo, porque Deus é espírito. E quem teve essa visão foi João. João viu um leopardo. Ele viu ele com pés de urso, uma boca de leão. Quer dizer, ele era muito veloz, com as patas grandes, tinha uma boca como boca de leão e tinha poder de diabo. Tá vendo? Tinha poder de diabo. E o seu trono. E também vi de suas cabeças, tá, e adoraram o dragão, porque deu a besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Gente, isso é só reflexão. Na cabeça do missionário Davi Miranda, a televisão é a besta que subiu. Não, não é do mar, não. É da terra. Não, é do mar, tá? É do mar. Agora eu te pergunto. Todos nós temos uma televisão em casa hoje. Todos nós temos. A maioria do povo hoje. Hospitais, postos de saúde. Aonde não deveria ter, tem. Então é coisa para se refletir. Tá? E o missionário tinha isso na sua cabeça. Ele pregou afinco. Eu mesmo odiava a televisão. Eu odiava a televisão. Televisão para mim
era um treco. Eu odiava. Então, a mesma coisa eu quero dizer para você. Para não acreditar nesses falsos profetas mentiroso e enganador, que ataca as instituições religiosas. Porque a igreja, a cada dia, as suas forças vão desvanecendo, justamente porque desse tipo de pessoa aí, que fala mal das igrejas. E as pessoas vão saindo da igreja. Eu queria te perguntar como o mundo seria sem igreja. Com a igreja na face da terra, desde quando Caim matou Abel. A igreja é perseguida. A igreja, ela representa Deus na terra. A igreja é a justiça de Deus. Quem levanta contra a santa igreja de Deus, levanta contra o próprio Deus. Ah, mas eu estou falando aqui, eu também sou da igreja. Mas você é da igreja do diabo. Você pertence à igreja do diabo. Quem é da igreja de Deus sabe que de igreja não se fala mal. Ah, mas então a igreja é só do Davi Miranda? Não. Mas a partir do momento que você coloca uma pessoa que tinha bons frutos numa conversa, num debate, numa acusação, que isso aqui é uma acusação, um falso testemunho, você dá direito de defesa. Ele não está aqui para se defender. Eu estava lá, eu participava. Se você pegar meus vídeos do meu canal aí, eu não tenho seguidor não. É futebol, é doideira mesmo. Mas quando eu vi esse vídeo desse cara falando da Igreja de Deus e Amor, do missionário Davi Miranda, não. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Você quer falar mal? Fala de futebol. Fala do Alcorão. Do Alcorão não, dos muçulmanos. Fala deles. Fala mal do assassino, do traficante. Mas não fala, né? Aí não pode falar. Tem que falar da igreja. Que a igreja é um povo que bonzinho, não vai fazer nada. Rapaz, não faça isso. Não tira o povo da igreja. A igreja está passando uma dificuldade com seus membros. Agora vai atacar a igreja usando o nome de um líder. Foi respeitado. Morreu, faleceu, está no seio de Abraão. Mas ainda tem pessoas que têm lembrança do que ele fazia, como eu tenho lembrança. E muita lembrança. Vamos ver aqui mais um. O vídeo já está longo. Eu não vou poder estender mais do que isso. Mas é só mais um trechinho aqui. Porém que a igreja pentecostal Deus e Amor travam uma batalha entre as demais igrejas para abocanhar o título de maior multinacional brasileira da... A igreja Deus e Amor trava com outras igrejas para ganhar título de multimundial. Tem nada a ver, cara. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. A igreja de Deus e Amor não quis competir com ninguém. O próprio Deus foi crescendo a igreja. O cara fala que o missionário saiu de uma igreja, gente. Ele não sabe nem da história do missionário Davi Miranda. E está querendo falar do missionário Davi Miranda. O missionário Davi Miranda saiu da igreja que estava por uma revelação. Primeiro ele saiu para Deus e Amor. Ele achou que existia Deus e Amor. E ele foi. Ele não encontrou, passou dias sem igreja. Ele voltou para lá. Falou, irmão, não encontrei a igreja. O irmão falou, irmão, não é para você procurar, não. É para você fundar uma igreja.
Ele orou a Deus e Deus deu para ele a confirmação. E ele, pela fé, porque a igreja é pela fé, ele abriu a igreja. E ela foi crescendo, crescendo, crescendo e se tornou uma igreja nacional e internacional. Mas, vamos lá. Fé, não demorou muito e ele já embarcou na onda de fazer programa radiofônico. Na onda, ele foi na onda, como se você possuía um rádio, principalmente na época, hein? Como se para conseguir uma transmissão de rádio, na época fosse tão fácil. Para mim, na onda de alguém, a onda tem que estar, né, ali toda hora. Pegar carona com o cara ali, porque na onda dele, que é isso, cara. A igreja foi fundada, a Rádio Deus e Amor não veio assim, não. A Voz da Libertação não veio assim da noite pro dia, não. Esse cara, nem isso ele sabe a história. E o missionário Davi Miranda contou direitinho como foi fundado a rádio A Voz da Libertação. Ele falava que orava e o poder, numa visão que ele teve, um sonho, ele orava e pessoas do outro lado do mundo estavam sendo curadas. Só para você ver aí. E ele não sabia que Deus iria dar para ele uma condição de ter um rádio que iria atravessar o mundo para o outro lado, e através dessa rádio muitas pessoas iriam alcançar curas e milagres dentro dos seus lares através da Voz da Libertação. Então a gente tem que saber o que a gente fala. O vídeo é grande, o vídeo dele é 19 minutos e 10, mas às vezes a gente tem que parar para poder falar, explicar, porque o que mais o povo ouve hoje é falso profeta, é pessoas mentirosas, pessoas que enganam. Ninguém mais procura a verdade. As pessoas querem uma verdade nua, né? Então, não é assim. Não funciona assim. As coisas de Deus não são assim. De tanto relaxamento que as igrejas estão tendo hoje, que o mundo está assim. Olha aí, o cara falando aí da igreja. Vai ver a vida dele. É um crente. Igual, não sei quem é que falou aí, não vou lembrar o nome, que as igrejas não precisam, o diabo falando, não precisa lutar contra eles, mesmo luta contra eles, é verdade. Você procura santidade e tem um outro ali te atacando. Aí, ó. Se ele acha que o missionário Davi Miranda foi um falso profeta, então por que ele não vai jejuar e orar e fazer a coisa certa? Se eu ver que o missionário Davi Miranda está fazendo errado, se eu ver que o Silas Malafaia está fazendo errado, se eu ver que o R.R. Soares está fazendo errado, o Edir Macedo, o chapelão lá, esqueci o nome, Valdomiro Santiago, então vou me santificar para fazer certo. Eu não vou ficar falando mal de igreja, não. A igreja tem os seus problemas para poder resolver, cara. Mas não faça isso. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Eu vou fazer a segunda parte. Não vou parar por aqui. Mas eu quero que você reflita no que você está fazendo. Você desse canal Fatos e Ver, que de verdade não tem nada. Reflita. E para você que é ouvinte, cara, mulher, procura ouvir a verdade. Procura ler a Bíblia. Só a Bíblia tem ressaldo verdadeiro. É a Bíblia, não é palavra de homem. O homem, ele fala da Bíblia com mentiras, com engano. Mas a Bíblia fala no seu coração o maior desejo de Deus para a sua vida.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus.